Começa agora a revista da semana, programa semanal na DNFM, com Silvério Cunha e José Faustino. Boa tarde, dou as boas-vindas aos comentadores residentes deste programa, que vai para o ar todas as sextas-feiras às 18 horas. Avançamos já para os principais temas que marcaram a semana. Começamos com a Covid-19, é um tema recorrente, entrou na nossa vida há pouco mais de um ano e tem sido um tema recorrente quase todas as semanas. Vamos olhar agora para a nova fase do desconfinamento em Portugal. Só 10 concelhos não avançaram para estas novas regras, de onde se inclui a abertura das universidades, as escolas, as restantes escolas, mas também lojas, centros comerciais, restaurantes. Os restaurantes também já podem ter clientes no seu interior. E o Presidente da República diz que vai esperar pela próxima terça-feira para decidir se renova ou não o estado de emergência. Silvério Cunha, boa tarde. Muito boa tarde. Para mim, eu devo dizer que foi para mim um prazer chegar à universidade, dar as aulas já presenciais e ver os claustros com as pessoas. Portanto, foi tudo muito diferente e ainda não completamente igual ao anterior, mas deu um cheirinho daquilo que era a nossa, digamos, normalidade anterior. E para mim uma academia faz também através da vivência em comum e do contacto comum, que as novas tecnologias obviamente não substituem. Ajudam, mas não substituem. Quanto ao desconfinamento geral, claro, eu tinha que chegar de qualquer maneira. De facto há uma melhoria geral, até porque há agora uma vacinação maciça. É provável que o que alguns dizem seja verdade, que é o facto de ter havido provavelmente muito mais assintomáticos do que se julga e que, portanto, durante algum tempo agora servem também, aumentaram a percentagem de pessoas imunes e, portanto, neste momento, digamos assim, já há uma barreira que talvez seja relativamente significativa e que ajuda, obviamente, a este crescimento de casos, etc. E é isso que estará até, a meu ver, a explicar um bocadinho este contraciclo em que nós nos encontramos, porque noutros países, como o caso da França, nomeadamente, a situação continua muito má. Mas também é verdade que na França, por exemplo, ou em França, melhor dizendo, o número de vacinados, a percentagem ainda é muito baixa, também ajuda. Portanto, eu penso que há aqui um conjunto de variáveis que neste momento são favoráveis. É evidente que, gostaria também de dizer que é engraçado, porque tem havido, evidentemente, vários erros cometidos, não é? Eu estou convencido que é curioso verificar que quando o nosso vice-almirante, e bem, diz que efetivamente há erros, não é? Erros acontecem, como aquelas 1000 e tal vacinas perdidas ou estragadas. Ninguém pensou na questão de um gerador. Eu achei aquele diálogo na televisão fantástico. Uma pessoa diz, bem, não podia ninguém lá entrar, e quando ninguém podia lá entrar, ninguém viu. Portanto, eu acho muito curioso a forma como a questão foi resolvida, mas lá está, se não fosse um vice-almirante, o presidente da Task Force, toda a gente tinha feito críticas. Como é um vice-almirante, eu já reparei que anda tudo pianinho, caladinho, e todas as anomalias surgem como sendo naturais, o que é bom, e é por isso que eu acho que foi muito bom ter lá posto o vice-almirante, e acho que foi uma boa jogada geral. Agora, se nós conseguirmos manter a vacinação a um nível de 100 mil por dia, ou aproximadamente isso, é evidente que nós até final de julho temos já uma percentagem de população bastante imunizada e, portanto, evidentemente que começa a dar-se uma reviravolta no que respeita à possibilidade de facto dominar a pandemia e ela passar a ser endémica, porque eu penso que o que vai acontecer com este vírus, necessariamente, é que nós vamos ter que fazer como com a gripe, não é? Vacinar-nos todos os anos, vai passar a ser endémico porque vai passar a haver muito mais pessoas imunizadas, mas não haverá sempre um caso ou outro, etc. Também penso que, muito francamente, é com esta vacinação, digamos assim, maciça que as coisas se resolvem, e também penso, com toda a franqueza, que esta vacinação maciça vai permitir também uma outra coisa importante, que é perceber melhor como é que funcionam as próprias vacinas e melhorar o próprio produto, que eu penso que será melhorado. Vêm agora aí novas vacinas outra vez, pelo menos mais 2 novas, e portanto eu julgo que a situação vai ficar, digamos, vai ser controlada, digamos, a não ser que aparecesse uma variante muito esquisita, como a da Índia, não é?
Agora, curiosamente, variantes tropicais, que é uma coisa curiosa, que mostra que o vírus afinal dá-se bem com as variantes tropicais, e portanto eu julgo que a questão do desconfinamento está a marchar razoavelmente bem dentro daquilo que estava mais ou menos previsto, e agora é uma questão de quantidade. O importante é manter a média de 100 mil inoculações diárias. E termino dizendo que, enfim, agora vão-se criar não sei quantos postos de vacinação em massa. Eu estou passando, penso eu, quase 300 ou assim uma coisa, por todo o país, e portanto isso e os outros sítios onde se fazem as vacinações vão realmente vão resolver a questão, pelo menos em termos de pandemia, e isso para já é o mais importante. José Faustino, boa tarde, a sua opinião. Olá, boa tarde a todos. Eu, sobre esta questão, queria dizer 3 notas. Uma delas que me apareceu aqui porque me estava a esquecer, mas o professor lembrou-me. Bem, o Almirante não tem nada a ver com o frigorífico. Isto é uma incompetência do governo. Quer dizer, o governo responsável pelo frigorífico devia-se demitir, como o Dr. Jorge Coelho fez. Eu, que sou um saloio, sei que um frigorífico, para ter vacinas desta responsabilidade, tem que ter um sistema redundante. Portanto, tem que ter ajude-me, Sérgio, como é que se chama a caixinhas que a gente tinha nos computadores, uma UPS? UPS. Tem que ter uma UPS e um gerador de emergência. É intolerável, é inadmissível que um frigorífico ou um equipamento onde estão vacinas com esta responsabilidade que estamos a passar não tenha um sistema de alimentação de elétrico redundante. É uma vergonha. Isso devia ser... O ministro devia demitir-se imediatamente. É uma vergonha. Isto não é um frigorífico caseiro. Mas o Almirante disse que não tinha importância nenhuma. Não, o Almirante disse que não tinha importância nenhuma em termos operacionais, como o Almirante que é. Disse que perdeu 3 mil vacinas, pronto, não sei quantos por cento das vacinas todas, não é importante, certo? Ainda bem, percebo perfeitamente o Almirante. Como Almirante, tivemos aquele azar, aquele carro avariou na batalha, está perdido. Ok, depois se faz o balanço, mas eu já me estou a antecipar. É uma vergonha, e espero bem que não haja mais casos nenhum frigoríficos, onde estão as vacinas, têm que ter, volto a repetir, sistemas de alimentação redundantes, têm que ter UPS, não é dessas pequeninas que a gente tinha nos computadores, são UPS a sério e geradores de emergência se for o caso disso. Porque as UPS aguentam 1 hora ou 2 no máximo. Portanto, não brinquemos com coisas sérias, porque isto passa sempre e tal, e coisa. Segunda nota, o professor Silvério Cunha não falou, talvez porque é uma pessoa, talvez certo não se lembrou, mas é uma pessoa séria e honesta e nem quer puxar a brasa à sua sardinha. É vergonhoso o que está a passar com os professores universitários. E eu aconselho-vos imediatamente, convidam o professor Mário, como é que é? O Nogueira, né? Como é que ele se chama? Mário Nogueira, né? Mário Nogueira, né? Ou convidam o professor Mário Nogueira para vosso dirigente sindical, ou associam-se no sindicato dele, passam logo a ter vacinas e tudo. Esse senhor, tal como é próprio, num estado a caminho do totalitarismo, portanto, e numa perspectiva pré-comunista, é natural que os sindicatos tenham muita força. E aqui é uma força, não é a corporação, que é o Estado corporativo fascista, não, é o Estado comunista dos sindicatos e da força do governo e da força de quem manda, e de quem pode, e a força dos trabalhadores, ou em nome deles. Portanto, há vacinas da Pfizer para os senhores professores, e bem, tudo certo, mas não sei como é que os professores universitários ficam de fora. Eu digo-lhe, eu sou professor universitário, eu não ia dar aulas presenciais sem me darem a vacina. Porque isto tem que haver um bocadinho de regras, estamos em democracia. Não é por acaso que hoje um jornal publica que os portugueses, que às vezes têm as suas maluquices, temos as nossas maluquices, mas não somos parvos. Só 10% é que acreditam que vivem em democracia. Claro, está bom de ver nisto, não é? Depois, finalmente, eu acho que o estado de emergência deve continuar e não se deve facilitar a vida às coisas. A conversa é esta. A abertura, o desconfinamento está a decorrer, os parâmetros, mal ou bem, existem parâmetros, não é da vontade do Dr. Costa, embora seja ele que manda, que ele não abre nada, isto é quase automático. A conversa, a população é baixa, portanto, naturalmente tem que ter poucos casos, mas a proporção é a proporção, está fora do limite e está em confinamento. Isto, doa a quem doer, isto tem que ser assim. Agora, o Estado devia, de facto, indenizar as pessoas prejudicadas, isso é que não está a fazer.
Eu percebo perfeitamente, especialmente o pessoal da hotelaria, o pessoal dos restaurantes, toda essa gente. Também não houve sempre esse erro. As lojas pequenas podem estar abertas, não é que há venda ao prestígio, nem nada, uma pessoa pode ir comprar sapatos, pode ir à lavandaria. Acho que isso não é aí que está o problema. E outra coisa, deve-se manter a obrigação que está do uso de máscara. E a não ser com o estado de emergência, é capaz disso acabar. Onde há pessoas na rua juntas, quando a pessoa vai sozinha, pode tirar a máscara para aliviar um bocadinho. Mas assim que outros se aproximam, deve meter imediatamente a máscara na cara. Isso é obrigatório e deve ser feito. Portanto, esse facilitismo não pode acontecer. Enquanto não estivermos com a imunidade do grupo, do país todo, e a Europa e o mundo, não podemos facilitar. Eu tenho muito medo deste vírus. Se calhar sou cobarde, não sei. Também não fujo, todos os dias saio de casa e tudo isso, mas tenho muito cuidado, às vezes fico danado comigo mesmo, ainda ontem cometi uma data de erros seguidos, não desinfetei as mãos quando devia ter feito e tudo isso. Mas tenho essa consciência. Porque este vírus mata as pessoas, isto mata, isto não é brincadeira nenhuma. Mas não sei quantos mil só morrem 2 ou 3. São 3 ou 3. É como as vacinas, morrem não sei quantos, mas morrem. Portanto, todos os cidadãos, concidadãos nossos que morram, que seja, mesmo que não sejamos nós, é importante, ou alguém da nossa família. Claro. Portanto, tenham isso em atenção. Há pessoas que têm passado por sofrimentos terríveis com esta coisa do vírus. Portanto, isto não se pode brincar com isto. Pode-se beber uma cervejinha, pode-se fazer determinadas coisas, pode-se ir trabalhar, as coisas, temos que ir, a economia não pode parar, é certo. Mas não podemos dar tréguas ao combate contra o vírus. De maneira nenhuma. Muito bem. Porque o vírus mata. Não se esqueçam disso. Vamos avançar para o próximo tema. Foi um dos principais temas da semana, a Superliga Europeia. Ora, a Superliga Europeia de Futebol foi anunciada no domingo, mas alegadamente não sobreviveu mais do que 48 horas, porque surgiram várias críticas, desde governos, UEFA, FIFA, federações e adeptos. Inicialmente juntou 12 clubes de Inglaterra, Espanha e Itália, que são os principais campeonatos de futebol do mundo. Partiu de clubes como Real Madrid, Milão, Juventus, Barcelona, Manchester United, Arsenal, Liverpool, enfim, muitos outros, e a ideia era criar uma competição, enfim, restrita. Ora, foi um tema que marcou a semana. Silvério Cunha também junta-se a este coro de protestos contra a Superliga Europeia. Eu não percebo nada de futebol, nem da indústria do futebol, que é uma coisa diferente, não é? O futebol hoje não é só um desporto, é também uma indústria que movimenta milhares de milhões. Claro que pareceu-me claramente que foi um conjunto de clubes que pretende fazer uma espécie de elite de clubes, onde obviamente os clubes portugueses não entrariam, os atuais clubes portugueses não entrariam. Eu também, como sou da Académica, estou a salvo. Não, porque... o Porto era para entrar, convidaram-no. Pois, mas eu como sou da Académica, estou a salvo, porque nunca seria convidado e, portanto, eu não tenho problemas desses. Agora, a questão que se põe é... Essa Superliga, à partida, por razões que se prendem com uma espécie de... claro que conseguiria ter mais dinheiro, os clubes que conseguiriam ter mais dinheiro, também percebi isso. Aliás, o presidente do Real Madrid deu uma entrevista onde, aliás, falou nesse assunto também. Queriam concentrar, portanto, mais dinheiro nas mãos de menos clubes, embora, segundo também ouvi dizer, houvesse um problema quanto à questão dos jogos, porque implicaria mais 18 jogos, qualquer coisa do género, que punham calendários bastante difíceis. Bom, seja como for, eu não, digamos, acho que... A verdade é esta, é que a maior parte dos clubes depois não aderiu, os órgãos da UEFA e a FIFA também não, o próprio Manchester City saiu, e depois tudo aquilo se esboroou de uma maneira um bocado súbita e um bocado até estranha, porque eu também me admirei com o facto de os clubes que subscreveram a ideia não terem persistido, tanto mais que é uma ideia que, segundo também eu vi na televisão, estava já no ar há muito tempo, e portanto há muito tempo que andava no ar. A UEFA e a FIFA reagiram muito mal,
ameaçaram com sanções os clubes e, portanto, a coisa como, digamos, passou, já não é a questão da Superliga, é a ex-Superliga. Eu penso que agora a questão não se vai pôr. Saber se deve haver ou não uma espécie de Superliga, sinceramente não sei. Não sei por uma razão, porque não sei em que condições é que depois decorreriam os jogos, não sei que tipo de público é que poderia aceder a esses jogos, não faço ideia, portanto não tenho uma opinião formada sobre isso. Claro, pode sempre dizer-se a favor dela, e com isto termino, que melhoraria a qualidade das equipas e que melhoraria a qualidade porque seriam mais competitivos e que, portanto, iriam melhorar. Mas, ao mesmo tempo, iriam, digamos assim, criar uma razia, digamos assim, por baixo. Porquê? Porque deixaria de ter interesse, depois os outros clubes deixariam de ter qualquer interesse. O que significaria que o futebol enquanto desporto, teria uma abrangência menor, ou seria menorizado o futebol enquanto desporto. Enquanto indústria, seria, obviamente, digamos, melhorado. Não tenho uma opinião formada sobre isso, gosto de ver um bom jogo de futebol de vez em quando, mas também não sou fanático, de modo que penso que a questão foi abortada logo de início, porque os órgãos principais não estão dispostos a entrar nisso. Mas chama a atenção, e termino, a UEFA e a FIFA vão mudar o sistema. Como vão mudar o sistema e vão certamente distribuir mais dinheiro aos clubes. E por isso eu julgo que vai ficar tudo por um compromisso deste tipo. Os clubes no atual sistema vão receber mais dinheiro e certamente vai-se manter à mesma uma espécie de, digamos assim, digamos, Liga dos Campeões em primeiro lugar e depois uma liga menorzinha que será a Liga Europa e pronto, e ficarão todos um bocadinho mais contentes e alguns um bocadinho menos insatisfeitos. Muito bem. José Faustino, a sua opinião? Bom, a minha opinião baseia-se em questões políticas e não desportivas, porque essa não é a minha especialidade. Do desporto não percebo nada, apenas leio aquilo que vejo na sociedade e aquilo que tenho aqui que fazer é o comentário político do que se vai passando. Bom, tudo aquilo que se passou é um ato sucessivos de antidemocracia. Portanto, começa logo no princípio. As federações, as associações de futebol. Vou dizer aqui uma coisa antes que é para nos entendermos. Vamos esquecer o desporto e a verdade esportiva e não sei o que. O desporto é feito ali pelos miúdos quando jogam basquetebol ou futebol. Vamos dizer que os nossos clubes, o Lusitano, o Juventude e os Canaviais, que ainda é desporto, por aí. A Primeira Liga, o Benfica, o Sporting, não é desporto nenhum. É um espetáculo desportivo que é outra coisa diferente. E é um setor, é uma indústria, portanto é um setor empresarial. Onde tem uma coisa curiosa, não há liberdade de associação. E o que define, uma das coisas que define uma sociedade democrática é a liberdade de associação e de reunião. Pois no futebol isso é proibido em todas as modalidades. Portanto, há um monopólio desportivo imposto pela própria lei. É contra a natura. Portanto, deve haver liberdade de associação e de reunião. Os clubes de futebol têm todo o direito de constituir o futebol ou de outros desportos as associações que quiserem, na minha opinião. Como nos outros setores têm os professores, toda a gente, sei lá, os engenheiros, os arquitetos, toda a gente pode constituir as ordens que quiser. As ordens não, essa é outra. Mas aí tem um setor diferente, as associações que quiserem. E disputar os campeonatos que quiserem. Dito isto, a UEFA e a FIFA é o topo da pirâmide de uma estrutura antidemocrática, ou seja, monopolista, por lei. Portanto, a UEFA é a entidade única que congrega todas as associações únicas, todos os países, e a FIFA a nível internacional. Portanto, toda esta estrutura está errada. Claro que a UEFA e a FIFA, diz quem sabe, é um autêntico cartel de influências e a gente sabe o que é que o cartel quer dizer. Alegadamente uma máfia. E os clubes, isto já se fala há muitos anos, e não, isto não acabou aqui, não pensem que isto acabou aqui. Os clubes, e agora com esta coisa da pandemia, necessitam para contratar jogadores, e portanto joga-se ali com muito dinheiro, necessitam de muito dinheiro e agora estão descapitalizados. Não têm dinheiro e vão fazer contratações. Não, faz parte do negócio, têm que fazer contratações, porque senão perdem os campeonatos e deixam de ter acesso às ligas. O que é que pensou o presidente do Real Madrid, com o Barcelona e tudo isso? Vejam,
dois eternos rivais são os principais sócios neste negócio. Portanto, quando chega ao dinheiro, as coisas... Eles precisam de mais dinheiro. E então pensaram fazer uma liga que é subejamente cobiçada por todas as cadeias de televisão e que valeria muito dinheiro, entre clubes de grande primeira linha, não é? E foram escolhendo neles. Claro, o critério também não é democrático, não é desportivo, e eu não acredito nele, não é? Portanto, a NBA nos Estados Unidos é um campeonato federal, portanto, mas que tem representantes, digamos assim, de todos os estados, não é? Aqui só tinha de alguns países. E para atalhar caminho, o que vai acontecer através do monopólio UEFA-FIFA vai ser dentro de 2 ou 3 anos, vão criar este campeonato, só que será disputado por 2 ou 3 primeiros de cada campeonato. Aliás, o presidente do Real Madrid já aceitava isso. Que eles precisam disto. Aliás, começou-se a perceber que o futebol sem espectadores, se calhar é o futuro, ou com poucos espectadores, porque aqui o dinheiro vem dos direitos televisivos. E as equipas precisam de fazer mais dinheiro. Ora, a proposta desta Superliga, preciso também dizer outra coisa, não implicava de forma nenhuma não disputar os outros campeonatos todos. A ideia deles não era sair das ligas de cada país, nem da UEFA, nem da FIFA, nada. Era constituir uma empresa ao lado, uma liga, um entendimento, para fazer um campeonato particular ali ao lado, para ganharem dinheiro, para poderem direitos televisivos. Era tão somente isto. Repito, não concordo com a estrutura da proposta deles, mas politicamente e democraticamente falando, têm direito a constituir-se, têm direito de liberdade de associação. Portanto, o que a UEFA fez e a FIFA foi chantagem com eles. Os governos meteram-se com tudo isso, ameaçaram-nos. Isso é inadmissível numa sociedade democrática. E, portanto, eles não quiseram, eles proibiram, diziam que quem for jogar para lá, os jogadores depois não podem jogar nas seleções. Mas onde é que isso está? Isso foi julgado por algum tribunal? A intenção deles não era essa, isso inclusive passou para o público essa confusão. Eles não queriam deixar os campeonatos todos para ir fazer aquele. Não, era mais um. Há até quem diga, não sei nada de bola, que implicaria a ter plantéis muito maiores. Se calhar os clubes tinham que ter 20 ou 30 jogadores, porque não os podiam cansar demasiado, visto que aquele campeonato se disputava à quarta-feira, portanto, a meio da semana. E, portanto, tinha que haver ali um refrescamento de jogadores. Eu não tenho dúvidas que, em termos de indústria do futebol, que ia movimentar muito, mas ao nível topo, é isso que estamos a falar. Agora, a atitude da UEFA e da FIFA é reprovável a todos os níveis. Muito bem. Foi de ameaça e com o apoio dos governos. Isto é uma atitude antidemocrática, repito, isto é inadmissível. Portanto, uma coisa é negociar com eles, chamá-los à razão, tentar ver, negociar, vamos entender, do que ameaçar imediatamente. É preciso ficar claro. Eles não queriam sair, os outros é que ficaram logo na rua, só de uma intenção. Agora, não estou a fazer de uns santos e de outros diabos. Não. Porque é do mais arbitrário que pode haver, é escolher, mas também há liberdade de associação. Eu escolho quem quiser para me associar. Bem entendido. Agora, não é, convenhamos, o melhor sistema. Também é reprovável. Mas tem que ser respeitados os princípios da sociedade. E em desporto, há muita coisa para ver. O desporto não faz o mundo à parte. O desporto faz parte da sociedade, faz parte da vida, como todas as outras coisas. E o futebol é uma indústria como qualquer outra. Os industriais de panificação temos de avançar, José Faustino, têm a liberdade para se associar às vezes que eles quiserem. Podem constituir 10, 20, 30 associações, 4, 5 confederações, como entenderem. E no futebol tem que ser igual. Não pode ser de outra forma. Sob pena de não estarmos a viver a democracia. É a minha opinião. Muito bem, fica registado. Vamos avançar para o próximo tema. Também criou polémica o facto de ter sido negada a participação no desfile do 25 de Abril, previsto para domingo em Lisboa. Foi negada a 2 partidos, a Iniciativa Liberal e o Volte Portugal, que contestaram a decisão, mas a Associação 25 de Abril, uma das entidades que constitui a comissão promotora do desfile, mostrou-se surpreendida com as críticas, diz que o desfile vai ter uma participação reduzida devido à pandemia. Silvério Cunha. Pois, eu penso que há que distinguir aqui 2 coisas. Uma coisa é o desfile ser reduzido devido à pandemia,
e, por conseguinte, não poder contar com o número de pessoas que, enfim, normalmente se incorporam nessa manifestação e que, como sabemos, antes da pandemia eram sempre bastantes milhares. Agora, eu penso que é um erro, e é um erro tremendo, terem feito, digamos, uma espécie de pré-seleção de quem poderia ou não, digamos, entrar. O 25 de Abril... professor, é a Superliga. É a Superliga, exatamente. O 25 de Abril é uma data histórica que realmente concedeu, digamos, ao povo português a liberdade política que realmente não tinha. Acontece que essa liberdade política depois traduz-se em instituições, em tudo isso que conforma o Estado de Direito, e, portanto, o dia 25 de Abril não é propriedade de ninguém, começa já por aqui. Portanto, eu acho que todos aqueles que se queiram, digamos, incluir, deviam ser bem-vindos aqueles que se querem incluir na manifestação. Evidentemente que tudo isso devia ser ponderado, tudo isso devia ser planificado, dado que há menos gente. O LIVRE até cedeu 2 lugares à Iniciativa Liberal e ao Volte, que sabe que são partidos que queriam inscrever, digamos assim, participar, e acho que deviam participar. Eu acho que, de facto, não se lucra nada com esta ideia de querer ter uma espécie de reserva sobre, digamos, certas datas. As datas são datas que pertencem a todos. E numa sociedade aberta e democrática acontece que a grande data que celebra a liberdade, como o dia 4 de julho de 1776 nos Estados Unidos, ou a tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 em França, são hoje património, digamos assim, nacional. Ninguém, portanto, toda a gente que se encontra no arco, digamos assim, do Estado Constitucional Democrático está satisfeito. E, portanto, acontece com isso. E, portanto, deviam poder participar. Portanto, eu penso que a Comissão Organizadora pensou mal a questão da organização. E, portanto, como pensou mal a questão da organização, devia retificar isso. Pelos vistos, quando soube que o LIVRE cedeu 2 lugares, ficaram ainda mais furiosos. Eu ontem, de facto, ouvi que ficaram mais furiosos, chamaram parvos ao LIVRE, uma coisa qualquer. Eu acho isso um disparate completo, sem pés nem cabeça. Eu acho que é preciso uma nova... Há uma coisa engraçada que eu penso que está a acontecer. Eu acho que está a acontecer em todo o mundo já. Portanto, está a acontecer, há uma viragem que está a acontecer. Curiosamente, eu penso que há uma viragem. Em muitos aspectos, como sempre até isso nota-se mais nas análises, nos livros, e depois é que passa para a sociedade com o tempo. Acontece que há que mudar o paradigma à esquerda e à direita sobre aquilo que são valores fundamentais de um regime democrático. Até para, precisamente, lhe dar robustez. E acontece que há que mudar esse modelo. E esse modelo passa por outras coisas, outras atitudes, e passa, sobretudo, por não querer ser exclusivo, ou seja, excluir. Claro, não podemos ser tolerantes para com os intolerantes, evidentemente. Mas acontece que devemos ser tolerantes no sentido amplo do termo. Numa sociedade democrática e aberta, as pessoas se identificam com o valor da liberdade política e com as consequências daí vêm do Estado de Direito. Acontece que, obviamente, devem poder, se estão de boa fé, claro, a não ser que se provasse que havia um plano qualquer para desestabilizar a manifestação, dar tiros, uma coisa qualquer do género. Isso é outra história. Agora, quando as pessoas, ou quando organizações, estão de boa fé e de boa mente, acontece que devem poder integrar. Com isso até se alarga a base de apoio a essa data. Portanto, acho que, em tese, desconhecendo naturalmente pormenores que agora possa haver e que eu desconheço naturalmente, isto tudo deve ter tido a ver conversas, deve ter havido, enfim, há de haver documentos sobre o assunto que eu desconheço, não os li, mas se for aquilo que os jornais disseram, eu penso que tratou-se um disparate, de um erro. Portanto, na minha opinião, deveriam rever a posição. Muito bem. José Faustino. Olha, eu começo com uma citação do famoso livro de George Orwell, O Triunfo dos Porcos, que é um nome que eu gosto muito, em português foi chamado O Triunfo dos Porcos, e que a porcalhada tomou conta da situação como líder da classe. Não insulte os porcos. Os animais, sim, com devido respeito pelos porcos, e então o grande princípio naquela quinta passou a ser: todos os animais são iguais,
mas há uns animais mais iguais que outros. Fechada esta citação, parece que o livro foi outra vez reeditado, como em 1984. Agora, infelizmente, o autor já morreu há mais de 70 anos, perdeu, portanto não há direitos de autor, e agora há publicações livres, digamos assim, é de aproveitar. Alguns amigos meus já compraram, eu tenho comprado bastantes e vou oferecendo, e perco, e empresto, porque eu acho que vale a pena ler. O original intitula-se A Quinta dos Animais. Sim, mas isso é em inglês, mas depois para cá foi o Triunfo dos Porcos, que é mais, fica melhor, o Triunfo dos Porcos é melhor. É mais metafórico, é mais direto, o Triunfo dos Porcos. O que é que acontece? Eu era a última coisa que esperava ver, mas infelizmente a vida, as coisas estão a andar mais depressa do que aquilo que eu desejaria. Portanto, eu tenho aqui dito e alertado, correndo o risco de me chamarem maluco, que estamos perto do totalitarismo, que o nosso regime tem pouco democrático. Hoje vê um jornal dizer que os portugueses acham 10% só que vivem numa democracia plena. Eu acho que não vivemos. Portanto, o professor diz que o paradigma está a mudar. Esse princípio do tolerante ou não tolerante, estou completamente de acordo, é na nossa vivência na sociedade, de tolerar os outros e em caso de dúvida, temos até que ser, no princípio, tolerante mesmo com os que não são tolerantes. Só depois percebemos que eles não são tolerantes é que a gente deixa de ser tolerantes. Mas à partida temos que dar o benefício a toda a gente. É isso que é a democracia. Eu nunca esperei, foi de ver, não esperava para ver, para já, tão depressa, ingressos para entrar em manifestações, haver um dono de uma manifestação. Porque entenda-se bem isto. Há manifestações, temos visto várias, disto ou daquilo ou daquele outro, e aparecem as contra-manifestações. Não é uma coisa de agora, é uma coisa muito antiga e tudo isso. Aliás, sem querer defender, só para fazer a história, na Alemanha, o partido nazi começaram com as sarrafadas, me permitiu o termo, porque os outros iam lá destruir os comícios também à batatada, isso é da história. Portanto, e o Hitler começou-se a preparar, já andava também com essa vontade, para defender, portanto, e tinham forças pró-militares, portanto, os partidos nesse tempo era permitido terem isso. Bom, mas havendo as contra-manifestações, havendo os provocadores dentro das manifestações, etc., há essas coisas todas, mas isso é da democracia. Porquê? Porque o espaço público é livre, é público, é de todos, e qualquer cidadão vai aonde quer, até às manifestações, mesmo que não seja lá desejado. Isso depois é um problema que a polícia logo resolve. Agora, o que nunca me passou pela cabeça foi, de facto, que uns fossem mais iguais que outros. Portanto, há uma manifestação em que há um dono da manifestação. E esse é que autoriza quem entra e quem não entra. E, portanto, isto é uma tristeza geral. Porque é o dono da manifestação. O Estado deixa-os usar o espaço público havendo um dono da manifestação. Não sei se estão registados, se não, é uma superliga parecida com isso. E a Iniciativa Liberal e os outros também se sujeitam a pedir licença para ir para a manifestação. Eu apetece-me, com toda a franqueza, de brincadeira, não é bem isto a sério, quando eu digo isto é de brincadeira, tudo preso. No dia do 25 de Abril, todos presos. Que era para depois, no dia 25, é que se fazia a cerimónia. Ao fim do dia, iam os militares libertá-los e a gente apoia como simbolismo daquilo que foi os opressores. Tudo preso. Porque o Salazar, eu aqui faço uma grande diferença sempre entre Salazar e Marcelo Caetano, mas o Salazar, a origem de Salazar, ele não é que fosse contra as manifestações. Eram coisas que podiam descambar para a desgraça. Mas se elas fossem controladas, como agora querem fazer esta do 25 de Abril, o Salazar não era contra. Desde que não dissessem mal dele e de preferência que o apoiassem, como bem sabemos, ao longo dos 48 anos de regime salazarista, houve muitas manifestações de apoio ao Dr. Salazar. Muitas. Portanto, eram controladas e o que sabia. Portanto, já entramos no novo regime, eu nunca esperei ver isto. Manifestações controladas. Quer dizer, qualquer um de nós os três, ou qualquer dos nossos ouvintes, que queira ir desfilar no dia 25 de Abril, tem que pedir a alguém, ao dono da manifestação, que é uma comissão, não sei o quê, se pode ir. Bom, espero
que nas próximas eleições autárquicas não haja alguém que autorize quem vai votar. Já estamos perto. Talvez a Comissão Eleitoral ou qualquer coisa possa dizer: tem-se portado bem, tem lavado as orelhas, usa máscara, está vacinado, pode votar. O quê? Esses sapatos não estão engraxados. Rua, vai engraxar os sapatos, não está devidamente ataviado. Não estamos longe. Isto parece anedota, mas não estamos longe. Isto é gravíssimo. Superliga ou quê? Isto é pior que a Superliga. Muito bem. Pior que a Superliga. Temos de avançar. Todos os portugueses, eu já nem falo, que amam a liberdade, devem estar altamente revoltados e indignados, que é o meu caso. Isto é nojento. E eu tenho direito a estar indignado. Muito bem. Fica registado, José Faustino. Não fazem caso do que eu digo. Apelo. Não vão àquela manifestação, façam outra. Qual é que é essa aí? Essa onde os outros mandam, qual é? Não vai. Vai noutra atrás. A iniciativa liberal que convoca uma. Muito bem. Ainda me meto no carro, ainda vou a Lisboa para a manifestação. Muito bem. Se houver uma manifestação José Faustino, tente concluir. Verdadeiramente livre. Acabaram as manifestações livres em Portugal. É o que se conclui. Temos de avançar. O primeiro-ministro não diz nada. Vamos avançar para o próximo tema. É que isto é grave. É que há um dono do espaço público que privatizou a vida da liberdade. E nem o primeiro-ministro, nem o presidente da República dizem nada. Isto é uma vergonha. Já acabei, Sérgio. Desculpa. Muito bem, não faz mal. Vamos avançar para o próximo tema. Ora, na sequência da decisão instrutória da Operação Marquês, em que o principal arguido é o ex-primeiro-ministro José Sócrates, vários partidos apresentaram nos últimos dias, ou anunciaram, projetos de lei para criminalizar o enriquecimento ilícito. Ora, Silvério Cunha, acha que é necessário criar nova legislação sobre este assunto? Bom, a legislação que há sobre questões ligadas ao crime económico e financeiro, ao chamado crime de colarinho branco, o nosso país é muito imperfeita e as autoridades têm poucos meios. Portanto, eu acho que tem que haver mais meios, para já, é uma das questões que se coloca é essa. As autoridades têm que ter mais meios do que aqueles que, digamos assim, têm de facto. E que, aliás, a meu ver, são em grande medida culpados, digamos assim, essa falta de meios é culpada de uma certa ineficiência das autoridades, como se viu, aliás, agora, no caso da Operação Marquês, partindo do princípio de que havia muita coisa para demonstrar e por aí fora, e que afinal de contas não foi aparentemente, para já, de acordo com o despacho do juiz Ivo Rosa, suficientemente demonstrado. Primeiro ponto. Agora, claro, isso levanta problemas de ordem vária, porque é evidente que o crime de colarinho branco não pode partir do princípio que os cidadãos são culpados à partida de terem dinheiro. Portanto, os partidos apresentaram projetos de lei, que foram, aliás, reprovados já por 2 vezes, vetados pelo Tribunal Constitucional, para inverterem o ónus da prova, e agora, de facto, apareceu uma coisa nova, que é uma proposta de lei da Associação Sindical dos Juízes, que, a meu ver, e de acordo com uma descrição que eu ouvi do seu presidente, num programa, numa entrevista que ele deu longa, é uma boa base de trabalho, que, aliás, vários partidos já subscreveram e que vão trabalhar sobre ela. Tem a vantagem de, a meu ver, não apresenta à partida nenhuma inversão de ónus da prova, apenas obriga a que, efetivamente, a pessoa faça uma declaração sobre certo tipo de rendimentos que possa obter e que estão fora, digamos assim, do seu normalmente, do seu património habitual. Portanto, esta proposta da Associação Sindical dos Juízes é uma proposta que é bem-vinda do meu ponto de vista, porque elimina vários problemas e penso, aliás, que na Assembleia da República vários partidos vão trabalhar em cima dessa proposta. Foi uma saída muito bem feita, foi um grande golpe, digamos assim, se assim se pode dizer, no bom sentido do termo, da Associação Sindical dos Juízes, porque eles notaram realmente os defeitos, digamos assim, que as propostas anteriores tinham, e com isso também mostraram uma coisa que isso é que me entristece um bocado, é que os partidos que fizeram propostas destas não ponderaram uma data de coisas importantes, o que mostra que o pessoal político anda um bocadinho incompetente, não anda a ligar à questão, e portanto às questões, não vê as problemáticas do ponto de vista mais abrangente. E, portanto, caem em erros, tal como este que o Tribunal Constitucional, digamos, ilustrou, que é, de facto, praticamente andar-se a desconfiar do cidadão normal, digamos assim, que
qualquer razão, aumenta o seu património, desde que seja de forma lícita. Ora, esta coisa de se obrigar a pessoa a mostrar, a partir de dizer assim, eu fiz isto bem porque sou realmente honesto, não, quem tem que provar que há desonestidade são as autoridades. Portanto, mais meios por um lado e uma lei adequada, e penso que a Associação Sindical de Juízes apresentou uma lei que sinceramente é um projeto, uma proposta, melhor dizendo, uma lei não, uma proposta, para ser examinada, que é francamente melhor que as propostas que até agora foram apresentadas na Assembleia da República pelos partidos. Mas que, enfim, é uma coisa agora a ver e a seguir, e tenho a impressão que vai ser bem aceito, porque a sociedade, de facto, hoje está muito atenta aos crimes de colorinho branco, muito atenta. E creio que isso, o que desespera mais as pessoas é depois verificar que ou não há meios, ou as prescrições são ridículas, ou a lei não tem buracos que não são inadmissíveis, coisas do género. Porque, de facto, na opinião pública, a grande maioria da opinião pública está indignada com estas questões da corrupção. De modo que acho que esta proposta é bem-vinda. José Faustino. Bom, princípio, o nosso regime está doente e não precisa de novas leis, nem mais leis. Precisa de revogar leis. Uma dúzia por dia era pouco. Segundo aspecto, cada um é livre de fazer aquilo que entende, mas por princípio, no regime democrático, o juiz julga e o legislador legisla. Portanto, o juiz não tem que fazer lei nem propostas de lei. Da minha modesta opinião. Porque gostam de fazer leis, de incompatibilidades e tudo. O juiz, enquanto juiz, não deve fazer leis. Ou então acaba a lei toda e entramos para o sistema inglês. Não há lei e o juiz faz a lei. Na altura, o que parece, entramos nisso. Mas aqui é a associação que faz uma proposta. Está bem, mas a associação tem que tratar das condições de trabalho dos juízes e das questões laborais dos juízes. Isso é da ordem, como não tem ordem, isso é outra coisa. Mas o que eu tenho que tratar é saber as condições em que os juízes trabalham, se ganham bem, se ganham mal. Isso é que é os sindicatos. E já agora, os juízes não deviam ser autorizados a ter sindicato. Podiam ter associações, mas sindicatos não. Tal qual como a polícia, porque qualquer dia também há o sindicato dos deputados, e o que havia de faltar era a federação dos partidos, ou o sindicato dos partidos, se a gente quiser. Quer dizer, o ridículo de facto não ter limite nesta coisa, porque as pessoas não pensam bem as coisas. Bem, o enriquecimento ilícito é uma coisa que parece... Vamos lá ver. A inveja é um pecado mortal, segundo a Bíblia, segundo a doutrina da Igreja e tudo isso. A inveja não é boa, não tem nada de bom. É como a denúncia, que agora está promovida, que eu até fico espantado, havemos um dia de falar sobre isso. Mas a inveja só tem uma coisa boa, provoca o desenvolvimento. É uma contradição, mas a pessoa é invejosa, quer ter mais que o outro, esforça-se para ter mais que o outro. Numa sociedade livre, se fizer isso sem atropelos e dentro da lei, não tem mal nenhum. Mas não deixa de ser provável a inveja. E as pessoas estão revoltadas com os enriquecimentos ilícitos porque não são eles a enriquecer, são os outros. Ora, isto do enriquecimento ilícito leva a um ponto muito complicado, que é um escrutínio quase total, começa assim e acaba nisto que eu digo, de tudo o que a pessoa tem. Eu compro um carro novo, tenho que explicar porque é que compro um carro novo. Compro um prédio, porque é que compro o prédio. Dou uma prenda, porque é que... Lembremos que já houve uma tentativa, se eu quisesse dar uma prenda aos meus netos, que tinha que comunicar e era tributável em sede de IRS da parte da criança. Não nos esqueçamos. E entrou em vigor, a partir só não sei quantos mil euros. Se a coisa for baixa, se for prenda de pobre ainda vai, se for prenda de rico paga imposto. Isto é um gosto total. Em democracia dá vontade de rir. Portanto, os enriquecimentos ilícitos é tudo treta. A polícia é para apanhar o ladrão. E o ladrão é para ser apanhado pela polícia, é submetido aos tribunais, julgado. Se fez o mal é condenado e é preso ou qualquer coisa que lhe aconteça, conforme o juiz vier a determinar nos termos da lei. É assim é que isto é. Eu só vos quero lembrar uma coisa. Antigamente, não há muito tempo, no nosso regime, não era preciso os políticos declararem aquilo que tinham. Quando isso começou a ser, eu não vou citar o nome da senhora, porque não tenho a certeza, uma senhora deputada, daquelas da segunda ou terceira linha, não tem mal nenhum,
era a pessoa mais rica daquela gente toda, porque depois tornou-se público, como era novidade, os jornais publicaram a lista, toda a gente. Ora, ninguém pensava que aquela senhora tinha tantos milhares de dinheiro, de euros, não é? Não sei se eram euros, se eram contos. Mas ela era a que tinha mais dinheiro. Até eu me lembro com alguns amigos meus deputados de que se comentar isso, quem havia de dizer e tal. Olha para ela e tal. Isso até foi, enfim, foi parodiado e brincou-se com isso. E ela, com certeza, coitada, fartou-se de ouvir brincadeiras dessas. Mas uma coisa é certa, eu não sei que vida tinha a senhora, nem que vida tem. Mas que foi uma grande informação para os ladrões, foi para os chantagistas. E para quem quer fazer mal. Eu não quero saber quanto é que a senhora tem. Eu tenho que eleger as pessoas por aquilo que elas são. Porque quando as coisas correm para o torto, a gente todos sabe, a Polícia Judiciária sabe, o Ministério Público sabe, toda a gente sabe. Então, se há suspeitas que se levantem os inquéritos. Portanto, voltou ao engenheiro Sócrates, eu não tenho problema nenhum a falar nisso. O engenheiro Sócrates tem a presunção de inocência como os outros todos. Foi preso por uma suspeita de corrupção do Grupo Lena. Atenção. Foi por isso que ele foi preso. Um sistema de corrupção, portanto, tinha enriquecimento ilícito. Correu muita água debaixo das pontes até chegar onde chegou. E mais, sem haver lei nenhuma. E outros casos têm surgido. Portanto, não precisamos cá de leis absolutamente nenhuma. E última questão. É por estas e por outras que qualquer dia não tem ninguém medíocre. Porque são todos mesmo maus. É que ninguém quer ir para a política. Ninguém quer ir para a política. As pessoas que tenham determinadas características, normalmente, pessoas com muita experiência, com muitos conhecimentos, bons políticos, que dariam bons políticos, bons governantes, não querem. Não querem. Mas é que nem pensar nisso. Alguém de nós, estamos aqui 3 pessoas e mais os nossos ouvintes, não estamos a ver, mas alguém de nós, em bom juízo, rico ou pobre, quer ir para a política sujeito a esmifrarem na vida toda, a esgravulharem tudo, a saberem tudo. A privacidade da pessoa não tem nada a ver com a coisa pública. Portanto, vamos ver se temos algum tato nisto. Eu sei que é muito bonito um dos homens mais poderosos, o dono disto tudo, agora ser quase escorraçado como um cão raivoso. Eu não gosto de ver isso. Isso não é democracia. Isso não é liberdade. A democracia dá a presunção de inocência a todos os cidadãos. Não atira pedras. Isso era na Idade Média, em regimes totalitários. Não. Portanto, vamos ver, vamos devagar e não nos precipitemos. Porque ladrões há muitos. E bandidos também. Uns com colarinho branco, outros colarinhos azuis. Há colarinhos de várias cores. E isto não... Vamos com calma. Vamos com calma. Muito bem, vamos lá. Já declararem então os bens, já não é nada mal, e depois compararem como sai, tudo isso. Ninguém está para isso. Aliás, houve aí outro dia uma pessoa que foi nomeada não sei para onde, nem quis declarar os bens. Vamos para o próximo tema. Vamos olhar agora para um tema internacional. Arrefeceu, se assim se pode dizer, arrefeceu o clima na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia anunciou a retirada das tropas, que nas últimas semanas houve várias movimentações junto à fronteira com a Ucrânia. Silvério Cunha, é um bom sinal? Bem, aquilo é tudo um jogo de pressões e contrapressões, não é? Portanto, obviamente que quando a NATO também põe tropas na Lituânia e a Rússia protesta, a Rússia põe tropas na fronteira com a Ucrânia protesta e enfim, os países ocidentais também protestam. A verdade é que isto faz parte do jogo do jogo do gato e do rato, em que muitas vezes se entra, digamos assim, em certos domínios que parecem muito ameaçadores, mas que fazem parte das regras do jogo. No fundo, o que é que acontece? Claro, é evidente que há uma coisa que é importante mostrar, que os Estados têm os seus interesses, não é? E a Rússia nunca ocultou o seu interesse por uma parte da Ucrânia, se não pela Ucrânia toda, não é? A Rússia não se conformou com a independência da Ucrânia, bem entendido. E, portanto, protege o mais possível, não só como protege o ditador bielorrusso,
protege o mais possível todos os seus interesses territoriais geopolíticos. Claro que a Rússia tem um projeto bastante imperial, deve dizer-se, um dos grandes teóricos das relações internacionais russas e conselheiro de Putin, embora não seja bem um conselheiro da linha de Putin, bem entendido, que é o professor Dugin. Dugin, por exemplo, tem um livro onde diz que, para ele, o que há é Eurásia. E a Eurásia começa em Lisboa e acaba em Vladivostok, no Extremo Oriente, no Japão. Ou seja, é a Rússia, que é o maior país do mundo, ainda tem 17 milhões de quilómetros quadrados, é bom lembrar, os Estados Unidos têm 9, e a China também. E acontece que a Rússia é a Rússia que, no fundo, a grande sombra que paira ali por todo o Ocidente, e ele, no fundo, acha que é natural que se incorpore a União Europeia nesse grande continente que ele chama a Eurásia. Bom, portanto, claro, os russos têm, todas as grandes potências têm os seus projetos imperiais. Estados Unidos, Rússia, China, sempre assim foi e sempre assim será. Há projetos imperiais mais benignos, há projetos imperiais mais malignos, mas todos têm. Portanto, acontece que o importante é que cada país ou cada Estado não dê mostras de fraqueza, e é por isso que os Estados Unidos, enfim, também ameaçaram que, no caso de Rússia continuar com aquela concentração de tropas, a coisa não, enfim, os Estados Unidos encaravam a hipótese de, se fosse preciso ajudar a Ucrânia, iriam ajudar, pronto. E a NATO pôs digamos assim, pôs apostos. Claro que os russos deveram dizer com toda a calma que não, foram só exercícios militares, junto à fronteira, nada mais, apenas, enfim, agora retiraram que acabaram os exercícios militares. Portanto, reduziram aquilo a uma coisa um bocado, enfim, de nada. Mas é óbvio que a mesma coisa se passa com a NATO quando vai fazer exercícios militares na fronteira da Lituânia com a Rússia, como é evidente. Portanto, o que eu penso aqui é que não foi uma coisa tão grave como se pensa, a diplomacia venceu, e apenas isto é para mostrar uma coisa que de facto é verdadeira e que eu de certa forma prefiro assim. É importante, um mundo bipolar não é, a meu ver, o meu ideal, embora um mundo multipolar também possa ser perigoso. Os modelos, os regimes internacionais, a história dos chamados regimes internacionais mostra isso. Mas eu não vejo, sinceramente, como sendo muito saudável haver um regime bipolar Estados Unidos-China. E é bom que a Rússia apareça, até porque a Rússia existe, a Rússia é uma potência, apesar de tudo, continua a ser a segunda potência nuclear do mundo, a Rússia existe, a Rússia, é bom dizer, que quando foi da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, teve uma contração do PIB da ordem quase de 40% a 50%, depois começou a recuperar, e está a recuperar. É um país que ainda tem muitas debilidades, por exemplo, tem uma quebra demográfica gigantesca, é um país que está a diminuir a população em vez de aumentar, mas está a recuperar. E o que acontece é que a Rússia vai aparecer no xadrez internacional, e é bom que apareça. É bom que apareça porque, de facto, isso impede que as outras potências tenham, digamos assim, visões de bloco que são sempre muito perigosas, porque depois tendem, digamos assim, a cometer, ou têm um grande calculismo, que foi o que aconteceu com a União Soviética e os Estados Unidos, mas isso deve-se ao facto de gerações que governaram os Estados Unidos e a União Soviética, o Bloco Ocidental e o Bloco de Leste, terem sido participantes na guerra, são as gerações da Segunda Guerra Mundial, sabem o que a guerra custou, e é muito perigoso quando passam as gerações seguintes que não sabem o que é a guerra. E, portanto, eu acho que aí tem que haver um equilíbrio de forças. E o equilíbrio de forças faz-se através, precisamente, de um conjunto de potências que, com os seus interesses globais uns, regionais outros, acabam por equilibrar-se uns aos outros, até que se possa alcançar um mínimo de multilateralismo, que é o mais desejável que haja em todo o mundo, porque o mundo é de todos, por um lado, e o mundo hoje enfrenta dificuldades que são globais. Eu terminaria dizendo o seguinte, só dando uma estatística. Só para ter uma ideia de como é difícil hoje governar o mundo. Calcula-se com dados razoáveis, muitos historiadores calculam isso. Em 1800, tomando o ano de 1800 como um marco, o mundo teria 1.000 milhões de habitantes. Neste momento vai a caminho dos 8.000 milhões. Claro que com um mundo com 1.000 milhões de habitantes era um mundo que praticamente era deserto. Portanto, era um mundo onde povos inteiros podiam deslocar de um lado para o outro. Hoje não podem. E como não podem, tem que haver uma coexistência obrigatória, pela primeira vez na história da humanidade, entre povos muito diferentes, blocos muito diferentes, interesses muito diferentes.
Por isso é que tem que haver uma forma superior de evolução do direito internacional e uma forma superior de coordenação. E acontece que isso faz-se, na minha opinião, através de um equilíbrio de forças onde ninguém tenha muito poder. Portanto, eu julgo que neste momento o importante é que haja pelo menos 4 grandes blocos: a China, Estados Unidos, Rússia e a União Europeia. Depois haverá interesses regionais, como é evidente. Agora, acontece que a União Europeia é muito mais fraca, muito mais débil, por razões de ordem política e organizativa, porque no fundo está num princípio dos princípios, mas de facto acontece que o exemplo da Ucrânia com este termino mostrou que a Rússia existe e a Rússia vai aparecer. E vai aparecer com a força necessária. Porque a Rússia, aliás, sempre foi, desde o século XVII, uma sombra sobre a Europa. Aliás, há muitos livros sobre isso, interessantíssimos até. Sempre foi. O chamado urso russo. Acontece que sempre foi. E, portanto, vai aparecer de novo como sendo uma potência relativamente importante. E, por isso, vai, de certa forma, também, com o tempo, equilibrar, digamos assim, este bipolarismo que, aparentemente, não chega a ser um bipolarismo absoluto, porque os Estados Unidos, sendo a potência hegemónica neste momento que são, não são já a potência que pode, por exemplo, pagar tudo sozinha, fazer tudo sozinha, como pode fazer até a guerra de Vietnã. Já não pode fazer isso. Aliás, a primeira vez que eu vi números foi uma conferência que uma vez o professor Adriano Moreira deu, em que ele mostrou isso até com números, de uma forma muito interessante. Mostrou como os Estados Unidos deixaram já não puderam pagar a primeira guerra do Golfo, por exemplo, em 1991, já não puderam pagar. Portanto, acontece que, neste momento, interessa que haja multilateralismo, alianças e um conjunto de blocos. Portanto, eu acho que isto faz parte desse jogo, mas marca, claro, o aparecimento da Rússia. E a Rússia vai continuar a aparecer cada vez mais. Porque a Rússia, vamos lembrar, não é um país subdesenvolvido. É como a questão da vacina russa para aí fora. A Rússia tem uma alta ciência, tem uma grande tradição de ciência, tem uma grande tradição de tecnologia, etc, etc, etc. Portanto, a Rússia quebrou, mas não partiu. José Faustino. A Rússia só não tem tradição, é uma tradição na estética. Fazem coisas feias, normalmente. Sim. São desenvolvidos, mas os carros são feios, as caminhonetes são feias, é tudo feio. A estética não passou por ali. O professor Silvério Cunha levantou aqui, como é seu apanágio, questões importantíssimas, ainda para mais na área dele, mas isto também dá asa que eu possa dizer alguma coisa dentro dos meus modestos conhecimentos. A primeira questão é que costuma-se falar muito no imperialismo, mas o imperialismo é inevitável. Por uma razão, é inevitável, por uma razão simples. Porque quem é imperial é inevitável houve quatro grandes áreas, os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Europa. A Europa desapareceu, ainda não apareceu. E tal como, portanto, a Europa desapareceu na altura em que causou 2 guerras mundiais e perdeu-as. A Alemanha. O Japão também a perdeu. Eles tiveram o bom senso que nem exército querem ter. Portanto, o Japão está ligado aos outros todos, à Europa e aos Estados Unidos, liderados pelos Estados Unidos. Portanto, é inevitável. Mas os Estados Unidos, só por si, necessitam de, como a economia vai crescendo sempre, começa a haver dinheiro que não serve para nada, portanto, há capital que não serve para nada. Têm que o aplicar. Ou engordam, conquistam outros países, o que já não acontece, era a técnica do Hitler, para ter o espaço vital, o chamado espaço vital, que suporta a economia do país, ele tinha que expandir. Portanto, o Hitler não era imperialista, nem era colonialista. Portanto, queria espaço vital, por isso é que ele precisava da Rússia. Bom, para se expandir uma potência dessas, ou qualquer outra, mas principalmente essa, não tem outra saída, podem ter colónias, lá está, noutros sítios, onde podem investir. Isso acabou, também já não há colonialismo. Portanto, a única coisa que resta é o imperialismo. Foi o imperialismo global. Portanto, agora mistura-se tudo e investe-se em todo o lado e anda tudo misturado. Sobressai desta situação toda, de facto, os Estados Unidos, a Rússia e a China. A Europa não conta para o totobola. Com toda a franqueza, vamos dizer, é mau, somos europeus, como o Japão não conta e tudo isso. Estamos no bloco da NATO, até a NATO que está ali. Nesta questão geoestratégica ou militar, se quisermos, temos 3 situações, porque aqui até nem vale a pena falar da Europa. A Europa tem 0.
Zero, não tem nada. A China está razoavelmente bem equipada, tem muita gente, eles são muitos, e não têm medo de morrer. Os russos já são mais receosos, mais manhosos, já não gostam tanto de morrer, mas equipamento completamente obsoleto, muito atrás da China e dos Estados Unidos, então é uma desgraça. Os Estados Unidos são os melhor equipados, dão 10-0 aos outros todos, têm o melhor exército, equipamento, tudo. Têm um bom exército, bem treinado e tudo. Mas, como é um regime democrático, também com defeitos, criaram exércitos praticamente profissionais, mas quando chega à guerra não querem combater, que é uma tragédia. Portanto, têm medo de morrer. Portanto, vantagem para a China muito grande neste aspecto. Em termos de equipamento, não. Ora, no meio destas coisas todas, o que é que acontece? Depende da fibra de quem manda. Lá está, os tais andam no enriquecimento ilícito, se compraram porcos, se têm vacas, se tem isto e tem aquilo outro, se compraram carros, se fazem, se têm palácios, ou andam nisto, ou têm fibra de facto de estadistas. E o que é que acontece? A Ucrânia, outro dia, foi um pormenor que por acaso me chamaram a atenção, é o maior país da Europa tirando a Rússia. É muito grande. E, portanto, a Ucrânia é importante que esteja do nosso lado e os ucranianos querem estar com a Europa, tal e qual como a Crimeia quer estar com os russos. Isso não há dúvida absolutamente nenhuma. O que também parece não haver dúvida é que o Sr. Putin, por uma desculpa, arranjam sempre desculpas, começou a deslocar tropas, primeiro não sabia bem o que era, pois parece que eram exercícios para a fronteira com a Ucrânia. A ver o que é que acontecia, é a minha leitura. Vamos ver o que é que acontece. Quando há exercícios militares, vê-se logo o que é que acontece. E o que é que aconteceu? Os americanos responderam, mandaram logo 2 barcos lá para o sítio. Portanto, fizeram também exercício. Portanto, o Sr. Biden não se mostrou com medo, avançou como é normal. Perante o avanço e todas as medidas, depois para ali umas trocas de galhardeiros, expulsões diplomáticas e tal, mas não deixaram de marcar uma cimeira. E então, Putin, ao verificar que os americanos iam ao jogo, recuaram, com alguma dignidade, segundo a perspectiva dele, acabaram os exercícios, agora vai para casa, volta tudo à base. Pronto. E eu defendo aqui, continuo a defender aquilo que aqui já defendi, inevitavelmente os americanos, o seu aliado preferencial será a Rússia, porque têm os dois que se a ver com a China. Porque a China está, dentro do princípio daquilo que eu disse, com um potencial tal e um crescimento económico tal e não tem o desenvolvimento interno que devia ter, como, por exemplo, tem os americanos e, de certa forma, os russos, e tem uma grande necessidade de se expandir, tal necessidade imperialista, vir para o exterior. E essa necessidade, no mundo da globalização, tem que ser feita de forma equilibrada, e os chineses não têm jogado bem dessa forma. É inevitável que os americanos se entendam com os russos e para equilibrar as coisas, e para que se chegue, que se continue em clima de guerra fria, digamos assim, ou como quisermos chamar, de paz, e para equilibrar as coisas com a China. A Europa está irremediavelmente condenada a estar ligado ao Bloco NATO e os Estados Unidos. Portanto, esta é a situação. Muito bem. Agora, acho que os americanos tiveram bem, não tiveram absolutamente medo nenhum do Sr. Putin. Aliás, o Sr. Putin até é bom que não mostre, não tenha que mostrar um dia a força que tem, porque as pessoas vão ver o bluff que aquilo é. Portanto, aqueles equipamentos todos, está bem, uma bomba nuclear quando cai faz muito mal, mas também não é nada do outro mundo, se me permitem, ter uma bomba nuclear, basta comprá-la e ter um lançador para lançar. É lá o outro da Coreia do Norte, faz para ali uns... Não é nada do outro mundo. Qualquer país, até Portugal, pode ter uma bomba nuclear se quiser. E compra um lançador, desde que o governo não compra. E não se divida muito. Portanto, isso é relativo. Isso é relativo. A guerra hoje é muito mais complicada. Como digo, os americanos dão aos outros 10-0. Rapidamente para o último tema, para 1 minuto. Felizmente, para nós. O último tema, para 1 minuto de intervenção para cada um, porque já passamos da hora. Gostava que falassem sobre a Cimeira do Clima, onde vários países mostraram
mostraram-se disponíveis para tentar reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. Silvério Cunha. Bom, o importante foi uma iniciativa do Presidente Biden que conseguiu que aparecessem 40 líderes mundiais. O importante, a meu ver, não é bem as promessas que faz, isto é, o importante foram as promessas, naturalmente, que fizeram, que naturalmente já foram feitas anteriormente e nunca foram cumpridas, mas é a vontade que desta vez a ideia é fazer promessas em percentagem X, mas pelo menos fazer algo, se não cumprirem a percentagem por completo, fazerem alguma coisa. A própria China, aliás, que se confessou aí mais atrasada, comprometeu-se a diminuir bastante até 2060 as suas emissões de gases poluentes, nomeadamente do carvão. A Rússia de Putin fez uma proposta interessante porque disse que, enfim, haveria também que fazer uma grande investigação científica em projetos verdes, digamos assim. E essa saída de Putin é um homem de facto inteligente, foi uma saída, ele tirou um coelho da cartola porque, de certa forma, é uma questão de federar esforços, que a ideia dele foi, vamos federar os esforços todos, também do ponto de vista tecnológico. E essa é uma ambição dele e foi uma sugestão que mais ninguém se lembrou de fazer. Portanto, o que é importante é o seguinte, é que, de facto, há uma consciência, de facto, digamos, razoavelmente grande, instalada na opinião pública mundial, de que, efetivamente, há que diminuir a poluição em geral. Vamos ver, quando países como a Rússia, como a China, como os Estados Unidos, nomeadamente, sobretudo os Estados Unidos e a China, que têm X% da população e poluem 4, 5, 6, 7 vezes mais. Aliás, os Estados Unidos e a China juntos poluem 55% da população, da poluição global. Claro que se todos tivessem o direito a fazê-lo, a vida não era sustentável à face da Terra. Portanto, acontece que, evidentemente, isso portanto, é a tal questão da governança global, que põe um problema porque no mundo de 8 mil milhões de seres humanos, com todos os problemas que se põem a nível da alimentação, etc., a questão é essa. Portanto, eu julgo que vale não tanto pelos resultados, porque isso aí é para esperar, é para 2030, 40, 50, mas vale pela ideia da consciencialização mundial disso. E eu penso que isso hoje as sociedades, em geral, mais desenvolvidas, tem uma falta de consciência a esse nível que se instalou. É por isso que eu penso que há uma mudança de paradigma, mas isso é sempre assim. As mudanças de paradigma são como as ampulhetas. O pó cai devagar, mas está sempre a cair. E, portanto, ao fim de algum tempo, de repente, naturalmente, nós deparamos com mudanças de mentalidades, etc. Naturalmente, elas impõem-se por si mesmas. E, portanto, eu julgo que este foi um empurrão mais nesse sentido. Só vale nesse sentido. De resto, enfim, pelos frutos os conhecereis. José Faustino, também o professor Silvério Cunha não demorou um minuto, mas eu peço-lhe assim que a ver se consegue uma intervenção de um minutinho, porque já passamos da hora. Não, nada de novo. Os países, os líderes que se juntaram estão tão preocupados com o clima como eu. É a mesma coisa, não mais nem menos. Não está preocupado com o clima? Não, estou preocupado, mas não é muito, é tal e qual como eles estão. O problema é outro. É que o carbono é uma nova indústria. É uma indústria chapéu, onde se desenvolvem várias coisas. Nem o Putin disse nada de novo. Portanto, esta questão da descarbonização do planeta faz crescer uma data de indústrias emergentes que são uma nova economia, portanto, uma coisa nova. É evidente. Portanto, é um desafio. A indústria automóvel teve que transformar a transformação de várias coisas, as energias todas a mudar. Portanto, é um negócio que se está a formar novo, a que eu chamo a indústria do carbono. Portanto, o interesse do clima é relativo. Estão preocupados? Também estou. Agora, portanto, os Estados Unidos agora têm um homem inteligente e que não é parvo. De antes tinham um que não era parvo, era excêntrico, para não dizer que era maluco, e despregava os caixotes todos, não percebia nada daquilo que a gente aqui tem dito. Ou percebia de outra maneira, à maneira dele. E, portanto, o que aqui acontece, está tudo, nesta coisa da descarbonização do planeta, está toda a gente, dos grandes que falámos há bocado, a ver uma oportunidade de negócio. Este é o ponto. Muito bem, fechamos o programa. Agradeço mais uma vez a vossa presença à distância para evitarmos correr riscos associados à pandemia. Agradeço a vossa participação. Marcamos encontro para de hoje a uma semana. Boa tarde, bom fim de semana.
Obrigado.